Boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos aos nossos 30 dias preparatórios para a consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de nossa querida mãezinha Maria. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe para nós o seu joinha, isso muito nos ajuda. Compartilhe esse vídeo, mesmo que a pessoa não esteja fazendo a consagração, vai que é útil, né, para alguma coisa. Amém? Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos iniciar então o nosso terceiro dia dos 12 de desapego do espírito mundano, das inclinações a nós próprios, às criaturas e aos nossos bens materiais. Hoje, das 12 virtudes de Santo Afonso Maria de Ligório, nós vamos meditar a humildade. Vamos iniciar pensando no significado bíblico de ser humilde. Humilde é aquele que reconhece que deve tudo o que tem, tudo o que é a Deus e é extremamente predisposto a fazer sua vontade com docilidade e desprendimento. Ora, quem foi a criatura mais humilde que já andou nessa terra? Foi nossa mãe, nossa querida mãezinha Maria Santíssima. Claro, não estamos aqui colocando nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós já vimos isso tudo no nosso curso e agora nós vamos pensar um pouco do ponto de vista da virtude propriamente dita, né? Santo Afonso vai nos dizer que a virtude da humildade é a virtude mais importante, porque ela se opõe ao pecado que origina todos os demais, que é o orgulho. O pai do orgulho é Satanás. A mãe da humildade é Nossa Senhora. Logo aí a gente já vê a briga que dá, né? Nós sabemos que Lúcifer, ele chegou em um ponto em que ele queria se colocar no lugar de Deus, né? Ele queria que todas as criaturas o adorassem. Ele chega a se colocar como uma alternativa aos anjos e aos homens. Sabemos que 1/3, pelo menos, dos anjos o acompanhou, e sabemos que até hoje, né, muitos homens, infelizmente, ainda o seguem. Até tem uma religião própria para isso, né? Então, que Nossa Senhora nos livre, né, desses momentos. E aqui nós temos aquele livro, nós falamos bastante durante todo o nosso curso, né, que é esse aqui, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, né, que se alguém se interessar, a descrição para comprar ele está aqui embaixo também. Nesse livro, de um padre que é exorcista, né, vocês já sabem disso, o padre Francesco Bamonte, ele traz alguns exemplos de fragmentos extraídos dos exorcismos dele, certo? E num desses fragmentos, o próprio diabo nos diz que a alma que é humilde, ela resplandece luz, e que ele precisa nos convencer a sermos soberbos, para que nós vejamos apenas o negro do inferno, e não a luz do paraíso. Né? Isso é bem forte. Ele ainda nos diz que Nossa Senhora, né, nossa mãezinha, o humilha muito mais do que a Deus e seu poder, exatamente pela humildade. Então, que nós possamos agora adentrar, né, nessa reflexão de como nós podemos ser mais humildes. Né? Todos nós temos muita dificuldade nesse caminho. São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, São João da Cruz, São Tomás de Kempis, todos esses santos, né, os grandes santos, eles costumam dizer que quanto mais a pessoa progride na humildade, mais ela está progredindo na santidade. Então, nós trouxemos uma pequena reflexão, né, baseado nos escritos de São Tomás de Kempis, que escreveu esse livro aqui, ó, Imitação de Cristo. A primeira coisa que São Tomás nos diz é que para que nós sejamos humildes, nós precisamos nos desprender das opiniões das pessoas. Conhece aquela pessoa que tudo que faz pede a opinião das outras? E aí, o que achou? Ficou bom? Não ficou? Todos nós sofremos desse quesito, né, em maior ou menor grau.
né? E nós precisamos muito pedir a Deus nessa graça de nós nos desprendermos efetivamente disso. São Tomás vai nos dizer nesse livro que Deus defende os humildes. É Ele que vem em defesa dos humildes. Ninguém consegue prejudicar com a sua perversidade aquele a quem Deus quer ajudar. Então nós podemos nos confiar, nos jogar nos braços do Pai. O segundo passo que São Tomás de Kempis vai nos convidar a meditar é que nós possamos sofrer em silêncio. Porém, quando vem alguma ocasião de sofrimento, geralmente o que a grande parte das pessoas querem fazer é desabafar. Conhece alguém assim? E o problema de desabafar é que nós acabamos caindo em dois pontos. O primeiro, a gente cai na questão da humildade. Porque quando a gente desabafa, a gente quer que a outra pessoa veja, né? Nossa, como que fulano, né, foi humilhado, né? Nossa, quanto sofrimento. Né? A gente quer que alguém nos defenda ou tome as nossas dores. Isso já não comunga com a humildade, certo? E no segundo ponto, nós vamos faltar com a caridade. Às vezes, nós estamos contando um caso para um irmão de um outro. E aí a gente acaba matando a boa ideia que aquele irmão tinha do primeiro, né? Então, isso é muito ruim. Nós vamos faltar com a caridade, certo? Na Escritura, nós vamos encontrar que, repetidas vezes, né, Maria guardava todas essas coisas no silêncio de seu coração. Nesse ponto, os santos nos auxiliam, sofrer em silêncio. O maior exemplo, né, que nós temos de alguém que sofreu em silêncio foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor morreu na cruz, sim, ele tem o sermão, né, algumas palavras, né, que ele falou do alto da cruz, mas ele não morreu xingando quem o estava crucificando, não, muito pelo contrário. Jesus sabia que aquele que é humilhado é justificado por Deus. E de fato assim acontece, né? Jesus morre em silêncio e ele é ressuscitado 3 dias depois pelo poder do Pai. Então, que nós possamos começar a sofrer as nossas mazelas, né, em silêncio, sem essa questão do desabafo. Terceiro ponto da humildade que São Tomás nos traz é como efetivamente ser humilde, então. E aí nós vamos pensar lá nas nossas aulas de matemática, de física, né? Quando a gente tinha alguma dificuldade, o que a gente fazia? A gente treinava, né? Se eu queria progredir na matemática, se eu queria progredir no cálculo, na física, geralmente eu fazia várias listas de exercício, não era assim? Se você é universitário, você é estudante, geralmente você ainda faz isso, né? Às vezes professores, né? Quanto mais você exercita, melhor você fica. Aqueles que são músicos, né? Tocam algum instrumento, cantam, também sabem. Quanto mais você treina, quanto mais você toca, quanto mais você canta, melhor você fica, né? Existe até um ditado, o uso do cachimbo faz a boca torta. Meus queridos, nas coisas do céu, é a mesma coisa. Se eu quero progredir na humildade, eu vou ter que fazer o quê? Exercer a humildade. E eu exerço a humildade sendo humilhado. Ixi, agora o negócio ficou ruim, né? Porque quem quer ser humilhado? Né? A humilhação é uma coisa terrível. E nós precisamos entender, né? O Frei Gilson traz isso muito bem em uma de suas reflexões. Às vezes nós não pensamos. Por exemplo, se eu peço a graça da paciência, eu acho que Deus vai, na verdade, fazer com que as pessoas parem de me encher o saco. Não é assim? A gente espera que agora não tenha mais nenhuma situação que vá me tirar a calma, vai me tirar a paz. Mas é justamente ao contrário. Deus vai me dar situações para que eu possa exercer a paciência, para que eu possa exercitar e melhorar, progredir. Então, se eu estou pedindo humildade, é a mesma coisa. Deus não vai me elevar de repente, né? Não, Deus vai me dar ocasiões, vai aumentar as ocasiões de humilhação para que depois eu possa ser elevado, mas apenas após a humilhação. Certo? Quarto ponto, então, que nós vamos meditar. Para quem quer ser humilde, as pessoas precisam conhecer e denunciar os nossos defeitos. Isso também é outro ponto que São Tomás vai nos trazer. É algo muito difícil. Você recorda, né? Quando a gente é criticado, né? Quando alguém traz algum defeito nosso, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Primeiro a gente se coloca no lugar de defesa, né? Que é isso? Mas é que aconteceu não sei o quê. Não é assim que a gente faz. Não, você está enganado, eu não tô assim, né? A gente parte para a posição de defesa e às vezes, infelizmente, a gente até parte para o contra-ataque. Se alguém me fala, nossa, Ana, como que você está sendo orgulhosa?
Eu falo, não, mas você tem que entender que fulano está fazendo isso. E você que fez isso aquela vez, né? É assim que a gente faz, infelizmente. Dentro de casa, nós temos grandes exemplos disso. Às vezes o marido, ele critica a mulher e a mulher, ela primeiro se defende, depois ela joga em cima do marido, né, de novo. Ou vice-versa, né? Enfim, a mulher critica o marido e assim por diante, né? Ou mesmo entre pais e filhos, né? Às vezes os filhos criticam os pais não aceitam, ou os pais criticam os filhos não aceitam, enfim. É uma torre de Babel terrível. Quando isso acontece conosco, alguém vem e nos critica, o que São João da Cruz vai nos dizer? São Tomás de Kempis, Santo Afonso Maria de Ligório, todos esses grandes santos, eles vão nos falar o seguinte: não faça absolutamente nenhuma refutação, né? Tem um santo que diz, quando alguém vier te criticar sobre alguma coisa, não refuta, porque muito possivelmente você é muito pior do que aquilo que ele está te acusando, né? Olha só que coisa, né? Então, o que São João da Cruz vai nos dizer? Primeiro, reconhece. De repente, se há algum defeito que você já percebeu que você tem, reconhece, agradece. Oh, muito obrigada, eu já sei que eu tenho esse defeito, eu vou observar melhor, né? Eu vou tentar melhorar. E às vezes é um defeito que você nem pensou que você tinha este defeito, né? Então o que você faz? Nossa, muito obrigada. Eu nunca parei para pensar nesse ponto. Eu vou meditar, às vezes eu estou cego de orgulho e eu vou tentar melhorar. Olha, é muito difícil quando alguém nos humilha. É muito difícil que nós tenhamos, né, esse desprendimento. Mas aqui já estamos entrando na parte da mansidão. O que é um animal manso? Um cavalo manso, um cachorro manso? É aquele que você consegue passar a mão, né, sem ele te abocanhar. Né? Então, se alguém vir nos criticar, que nós possamos ter esse desprendimento de não refutar, não bater, não guerrear, agradecer e sofrer calado. Né? O que isso vai acontecer na situação? Primeiro, geralmente isso é o berço das brigas, né? Então a briga vai cessar. Porque como é que você vai conseguir fazer uma briga se a pessoa está reconhecendo que ela está errada? Não vai ter como. Um segundo ponto, né, é que isso vai nos fazer crescer como pessoa. Toda vez que eu medito sobre o meu comportamento, eu cresço como pessoa. E por fim, eu também vou crescer em santidade. Quer ver um exemplo de como que isso é difícil? Na nossa Santa Mãe Igreja nós temos o sacramento da reconciliação, que é a confissão, né? Quantos católicos você já ouviu dizer assim: "Ah, eu me confesso direto com Deus", né? "Ah, eu estou esperando a confissão comunitária desse ano". Meus queridos, vamos começar com uma boa formação. Confissão comunitária não tem validade em qualquer hora da vida, né? A confissão comunitária só é válida naquele momento em que o padre não vai conseguir ouvir a confissão de todos os que estão ali em risco. Se o padre não vai conseguir ouvir sua confissão, dos outros, dos demais, enfim, a confissão comunitária é válida. Fora isso, esquece. Então, vai ter confissão comunitária antes da Páscoa. Né? Hoje, graças a Deus, isso diminuiu bastante, mas houve uma época que na igreja tínhamos muitas confissões comunitárias. Saiba que ela não tem validade. A confissão que tem validade é aquela que você vai até o sacerdote e você conta para outro homem os seus defeitos. E olha que coisa, né? Deus é tão sábio que ele quer que nós progredamos, ele quer que nós tenhamos progresso, né? Garrei aqui nessa palavra. Ele quer que nós tenhamos progresso na santidade. Se nós precisamos de humildade para conseguir nos elevar em santidade, Deus coloca, né? Pelo menos nisso você vai ser humilde, você vai precisar contar os seus defeitos para um homem, outra pessoa, né? Homem como você. É claro que o padre ele está agindo em persona Christi, mas é difícil, não é, contar os seus pecados para outra pessoa. Tem pessoas, eu mesma já sofri disso, que às vezes quando o pecado era muito cabeludo, e até hoje eu tenho que me policiar em relação a isso. Às vezes quando o pecado é muito cabeludo e o padre já me conhece, eu sempre venho aquele pensamento assim, eu vou me confessar em outra paróquia, que aí o padre não me conhece, não sabe quem que é essa, Deus que me livre. De preferência, né, que o sacerdote nunca mais veja sua cara, né? Que nós não façamos isso, né? Isso é um grande exemplo de soberba. Que Deus nos ajude em sua infinita misericórdia a buscarmos a humildade também no sacramento da reconciliação. Ok, dito isso, nós vamos então para o quinto ponto. Já vimos que é difícil se humilhar.
né? E nós não precisamos ficar com medo, né? Não precisamos ficar receosos. Por quê? Maria vai nos dizer: aquele que se humilha será exaltado. Ela nos diz no Magnífica, né? Deus eleva os humildes. Olha que bonito. Deus se inclina em direção àqueles que estão sendo humilhados. Quando nós nos humilhamos, Deus está com o coração mais próximo da nossa oração. Nós podemos pensar ainda naquele exemplo da cruz, que Jesus morreu, né, calado. Jesus foi humilhado ali naquele ponto. Mas quando Jesus é exaltado, depois da sua ressurreição, o que acontece? São Paulo nos diz: Deus o outorga com um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, nos céus e nos infernos. Olha que lindo. A Escritura ainda vai nos dizer: Deus dá a conhecer os seus mistérios aos humildes de coração. Como sexto ponto que São Tomás nos traz, nós teremos: não te julgues ter progredido 1 centímetro sequer, se não te sentes inferior aos demais. Nesse ponto aqui, nós queremos chamar a atenção principalmente daqueles que servem na igreja. Tomemos muito cuidado com as torres de Babel que ali acontecem. Nós vamos adentrar melhor o ponto do orgulho na semana de conhecimento a si mesmo, quando nós meditarmos os 7 pecados capitais. Mas apenas que nós possamos nos lembrar, né, que Jesus nos diz que quando nós fizermos tudo o que nos for ordenado, que nós nos lembremos que nós somos servos inúteis, não fizemos mais do que obrigação. Amém? Que nós possamos ficar com São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Assim seja. Finalizando a nossa reflexão, antes das nossas orações do dia de hoje, eu trouxe uma ladainha um pouquinho diferente, que eu mencionei na aula 9, vou deixar para vocês também lá no grupo, que é a ladainha da humildade. Nós já vimos o quão difícil é ser humilde. Então, que Nossa Senhora possa nos auxiliar nessa caminhada, para que nós consigamos passar pelas humilhações que nós iremos vivenciar ainda, calados, né? Confiando apenas em Deus, porque assim Ele o quer. Amém. Vamos fazer juntos a ladainha da humildade? Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo tanto quanto puder, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós.
Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça, e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e a mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos então agora às nossas orações próprias dos 12 dias de desapego do mundo. Ave, estrela do mar, e o vinde, ó Espírito Criador. Ave do mar, estrela de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata nos livra ou bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os fogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível. Sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus, com a Virgem Maria. Até amanhã, se Deus quiser. Perseverantes. Beijo, povo de Deus!